trauma, muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Me chamo Dr. Daniel Lima, sou médico de cirurgião de trauma e emergência. Instrutor dos programas do ATLS, PHTLS, ACLS e AMLS. Nesse vídeo, nós vamos então descobrir, entender aquele sangramento que ameaça a vida. Você sabe reconhecer um sangramento que ameaça a vida? Não sabe? Ou se sabe ou tem dúvida? O fato é que eu quero que você fique comigo nos próximos minutos e a gente então aqui compartilhar um ensinamento que vai ser muito relevante para você e também para a vida dos doentes que você possa então atender. Então vamos lá. Em outubro de 2018, eu estive nos Estados Unidos, em Nashville, no lançamento lá das novas diretrizes do PHTLS, a sua 9ª edição do PHTLS. E uma das principais atualizações foi uma mudança na sistematização no aspecto de dar uma prioridade ao controle do sangramento que ameaça a vida, um sangramento maciço. Portanto, hoje nós temos o XABCDE, onde esse X estabelece o controle imediato do sangramento ensanguinante, aquele sangramento que ameaça a vida. A importância disso vem do fato de que as principais causas de morte do doente vítima de trauma é o sangramento. E as equipes de atendimento pré-hospitalar, elas têm que dar uma atenção muito particular em relação ao controle imediato dessas lesões. Só que, para controlar, primeiro temos que reconhecer. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você sete características de um sangramento que ameaça a vida. Bom, vamos então para a primeira característica. É aquele sangramento vultuoso, é aquele sangramento que não para de sair da ferida. É uma hemorragia muito bem caracterizada. Isso porque não está sendo bem controlado. Pode ser um sangramento venoso, profuso, em áreas muito bem vascularizadas. Como pode ser, por exemplo, região de couro cabeludo, face, regiões de transição. Com outro exemplo, que só para você ter uma ideia, por exemplo, uma lesão em uma perna com varizes, onde tem um aumento da pressão venosa, causa então um sangramento mais profuso. Então, a primeira característica é justamente essa hemorragia, né, esse sangramento que não para de sair daquela ferida. Ok? Bom, a segunda característica que eu compartilho com vocês são aquelas situações onde nós temos um curativo que esteja encharcado de sangue. Encharca o curativo mal aplicado, não muito bem controlado, não fazendo uma compressão adequada, não fazendo um curativo compressivo de maneira adequada, que você vai reconhecer aquele curativo repleto de sangue, encharcado de sangue. É aquela lesão de um longo transporte que faz o curativo, por exemplo, na região do couro cabeludo, que fica por detrás do doente, por trás da cabeça, e quando você vê, chega na sala de emergência, aquele curativo repleto de sangue. Esse é uma lesão que ameaça, esse é um sangramento que ameaça a vida, esse é um sangramento que a gente tem que dar importância. Então, a segunda característica é encharcar o curativo, é aquela lesão, aquele sangramento que encharca o curativo. Então, reconheça essa característica. A terceira característica que eu compartilho aqui com vocês é aquele sangramento que vai molhar a roupa. É aquele doente que está com a roupa cheia de sangue, doente com roupas ensanguentadas. Isso tem que chamar a sua atenção. E atrás de sangramentos visíveis e não visualizados, como eu falo aqui na região posterior. Então você pode estimar muito bem a quantidade de sangue que esse doente perdeu, tendo essa observação do sangramento nas roupas do doente. Então, esse tipo de sangramento, a priori, é um sangramento que ameaça a vida. Ok? A quarta característica
que eu compartilho com vocês aqui é justamente a questão daquele sangramento mais ameaçador, aquele sangramento que vai rapidamente, pode comprometer a vida de qualquer pessoa. Eu estou falando aqui do sangramento arterial. Daniel, como que eu consigo definir, diferenciar o sangramento arterial do sangramento venoso? Olha só, o sangramento arterial ele tem algumas características. Uma delas é que o sangue ele é um sangue vivo, é um sangue claro. Essa é uma das características daquele sangramento arterial. A outra característica mais marcante é o sangramento em jato. A pressão sanguínea no sangramento arterial, ela é muito fácil de observar. Você tem aquele jato de sangramento, daquele sangue vivo. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te alertar. E essa importância do XABCDE, essa importância do controle do sangramento imediato. Você sabe por quanto tempo, em quanto tempo é suficiente para ensanguinar uma pessoa que tem uma lesão arterial não controlada ou mal controlada? Então, por exemplo, uma lesão de artéria femoral, quanto tempo é suficiente para ensanguinar a pessoa? Você tem ideia, você tem noção disso? Deixa eu te falar. 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos. Sim, Daniel. 2 a 3 minutos é um tempo suficiente para uma lesão arterial. Estou falando, obviamente, de artérias de grande calibre, né, centrais, com sangramento, com lesões não controladas ou mal controladas. 2 a 3 minutos é um tempo suficiente para ensanguinar uma pessoa e ficar em um quadro, então, irreversível. Então a gente tem que ter muita consciência e atenção em reconhecer esses sangramentos. Ok? Essa, então, foi a quarta característica. Vamos, então, para a quinta característica? Então, ó, escuta só, fica atento aqui com a gente. A quinta característica é justamente o sangramento que está acumulando no chão. É aquele sangue que está no chão. Isso serve para a gente observar isso, para a gente estimar uma perda de sangue, que muitas das vezes não é valorizada. Então, se você vai atender um doente no cenário, na rua, e você vê aquele sangue no chão, aquele sangue na cena, isso vai falar a favor de um sangramento que ameaça a vida. E muitas das vezes, esse sangramento ele vai deixando marcas. Essa marca, além de ser a marca do sangue no chão, pode ser aquele sangue que se acumula dentro da ambulância, no salão da ambulância, no colchonete da maca, nos equipamentos que ficam lá, aquele sangue que fica na própria maca, aquele sangue que vai se perdendo e vai criando e deixando a sua marca, o seu rastro no corredor do hospital. E aquele sangue também, como eu posso dizer, as compressas durante uma cirurgia. Aquele sangue que deixa a sua marca e o seu registro. Então, não menospreze esse sangue que vai se perdendo, né, no chão, na maca, na ambulância, no corredor do hospital. Então, isso você tem que chamar a atenção para um sangramento que ameaça a vida. Essa é a quinta característica. A sexta característica já vai dizer em relação a um comprometimento da perfusão pela perda da volemia. Entenda que, havendo uma diminuição do volume sanguíneo, os órgãos nobres eles vão ser então privilegiados, eles vão ser então tendo a sua prioridade de perfusão. Estou falando aqui da perfusão cerebral, estou falando aqui da perfusão coronariana e da perfusão pulmonar. Então, a sexta característica é quando você encontrar um doente que tem uma hemorragia e se encontra com alteração do nível de consciência. Então, a inconsciência no doente que está sangrando, ou você descartando o TCE, ou você não tem como descartar o TCE, você tem que considerar que é um doente que tem uma lesão sangrante que ameaça a vida. Então, a perfusão cerebral comprometida,
alteração de perfusão cerebral no doente que está perdendo sangue, isso vai me falar, se a gente lembrar lá, lembra da classificação do choque hemorrágico? Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Isso vai me denotar no paciente com classe 4, o último estágio ali de choque hemorrágico, antes que o doente possa estar chegando no quadro de choque irreversível. E você tem que entender que o choque, ele é um efeito dinâmico, não é estático. O doente ele pode sair de um choque grau 1 e em pouco tempo está no choque grau 4. Se aquele sangramento dele não for controlado ou se ele não for reconhecido. E eu falo isso naqueles sangramentos que são internos, né? Tórax, abdômen, pelve e ossos longos. Então a gente tem que ter esse cuidado e você tem que entender essa questão da inconsciência no doente que tem uma lesão sangrante e considerar essa lesão hemorrágica como uma lesão que ameaça a vida. Essa foi a sexta característica que você tem que saber e dominar para reconhecer, então, um sangramento que ameaça a vida. Bom, vamos então para a última característica, né? A sétima característica que eu selecionei para você reconhecer, então, uma lesão sangrante, uma hemorragia que ameaça a vida. Na sétima característica, eu compartilho aqui com vocês sobre uma lesão que muitas das vezes vai relacionar, então, a sua principal problema que ameaça a vida, a hemorragia. Eu estou falando da amputação ou da semi-amputação, geralmente associada com lesões arteriais graves. Lembrando que na semi-amputação pode haver uma ruptura parcial de uma artéria, e essa ruptura parcial, ela poder causar mais sangramento do que uma ruptura completa. Quando você tem uma ruptura completa arterial, há uma contração dos vasos e esse efeito de contração pode minimizar, não parar, pode minimizar aquele sangramento. E quando existe uma ruptura incompleta, essa contração não é suficiente para diminuir o lumen, a luz arterial e o sangramento ele fica mais ativo. Então, em doentes que têm amputações de membros, a gente tem que controlar rapidamente aquela lesão, controlar aquele sangramento. Paciente com amputação, semi-amputação, é um doente com uma hemorragia que ameaça a vida e que está relacionada com uma perda importante de sangue. Então fique atento então a essas características. Bom, então nós fizemos aqui, eu compartilhei com vocês sete características para você reconhecer o sangramento que ameaça a vida. Nós entendemos que a hemorragia é a principal causa de morte do paciente vítima de trauma com lesão traumática e vai morrer agudamente nas primeiras horas. Nós não podemos subestimar. E para controlar, nós temos que reconhecer. E o que a gente discutiu aqui, essas características podem ser muito bem aplicadas em um cenário de suporte imediato à vida, em um cenário de atendimento pré-hospitalar, em um cenário de atendimento na sala de emergência. E o meu papel aqui é compartilhar conteúdos relevantes e facilitar o seu aprendizado, a sua mudança. Eu entendo perfeitamente que aprender é igual a mudar. E o que eu quero que você mude é a sua qualificação profissional e que mais pessoas, então, possam ser beneficiadas com a sua preparação, com o seu desempenho. E sabe só, eu gosto muito de utilizar uma criatividade para a gente poder assimilar o conteúdo. Eu não sei se você percebeu aqui durante o vídeo, mas eu estabeleci uma ordem de compartilhamento dessas 7 características. E essa ordem, eu criei uma mnemônica para que você possa, então, fixar de maneira mais clara em relação a essas características. E a mnemônica que eu criei foi a mnemônica hemácia. Sim, sangramento. Nós perdemos o quê? Hemácia. Então, para você lembrar, então, hemácia é a mnemônica que envolve as 7 características. Hemácia são 7 letras, então são 7 características de uma lesão sangrante que ameaça a vida. Então, o H, você vai ver hemorragia,
ou seja, é aquele sangramento que não para de sair da ferida. O E, você vai lembrar de encharcando o curativo. Então é aquele curativo que está encharcado de sangue. O M da palavra hemácia, você vai lembrar, molha as roupas. O sangramento que molha as roupas. Olha só que legal, né? O A, você vai lembrar de arterial. Arterial, o sangramento arterial em jato, sangue vivo. Então, o A de arterial. Legal, o que quer dizer o C? O C você vai lembrar de chão. É o sangramento que está no chão, é o sangramento que ele perdeu naquele cenário, que ele continua perdendo ali na ambulância, no chão do hospital. Então, C, chão, o sangramento que está no chão. O I da palavra hemácia, você vai lembrar inconsciência, ou seja, um sangramento que já está alterando a perfusão cerebral e levando a um estado de inconsciência ou alteração do nível de consciência. E isso é uma lesão sangrante que ameaça a vida. E a última letrinha da palavra hemácia é a letra A, e você vai lembrar de amputação. Então essa é a mnemônica que nós criamos para você, eu criei para você então lembrar as lesões sangrantes, as hemorragias que ameaçam a vida. Muito obrigado, eu espero que tenha sido muito útil para você, muito relevante para ti. Eu agradeço que você esteja vendo esse nosso vídeo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, te convido a você se inscrever no nosso canal para você ser notificado mais rapidamente em um próximo vídeo. Se achou interessante, compartilha com amigos, enfim. O meu intuito é que, através da qualificação de profissionais, de acadêmicos ali da área de saúde, e você possa ser um fator transformador da vida de outras pessoas através do seu atendimento. E assim a gente conseguir alcançar uma melhor qualificação e beneficiar um maior número de pessoas. Meu grande abraço para você e a gente se encontra no próximo conteúdo. Tchau, tchau!